Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos começar mais uma aula aí a respeito de termodinâmica, tá certo? Hoje nós vamos falar um pouco aí do estudo dos gases, tá? O gás, falar um gás especial aí, é o gás perfeito, tá certo? Mas primeiro vamos entender aí um pouquinho aí, né? O que vem a ser aí o que nós chamamos de gás, né? Então tá aí, tá, gente? Ó, o gás, né? São as partículas e os grandes espaços vazios entre elas, tá certo? O gás ele é composto, né, ó, pequenas partículas, né, ó, e tem um espaço enorme entre elas aí, tá bom? Essas partículas, tá, gente? Elas interagem entre si, mas nós vamos considerar apenas as interações que ocorrem durante os choques entre essas partículas aí, tá ok? Pessoal, na natureza, o gás ideal, né, ou o gás perfeito, ele não existe, tá certo? Mas a gente pode submeter esses gases aí a baixas pressões e altas temperaturas, né? E aí eles vão ter um comportamento muito aproximado do que a gente considera aí o gás ideal, tá certo? Então, vamos dizer, algumas equações a gente acaba utilizando, né, considerando um gás perfeito, né, que ele aproxima muito as condições dele. Pessoal, e aí nós vamos falar aí a respeito de Clapeyron, tá certo? A Clapeyron, gente, ele pegou principalmente os estudos dele de Carnot, tá certo? E ele continuou aí os estudos e fez algumas leis aí que são conhecidas para os gases aí, tá certo? Basicamente, pessoal, Clapeyron ele se atentou a três variáveis aí, né? Que é a pressão, o volume e a temperatura. Então vamos dizer, tá, gente? Aqui nós temos aí um recipiente, tá certo? Nós temos aí algumas partículas. Essas partículas, tá, gente, ó, elas se chocam contra a parede do recipiente, né? E essas colisões contra a parede, nós vamos ter aí uma pressão, tá? Aí, se de repente, né, por exemplo, né, a gente comprimir essas partículas aí, né, ó, a, elas vão ficar mais concentradas, se agitando mais, tá certo? Então a pressão sobre elas, sobre esse êmbolo aqui, vai se tornar maior, tá, gente? Por quê? Porque elas vão ter menos espaço, né? Então elas vão ocorrer mais colisões contra a parede do recipiente. Isso daí indicando um aumento da pressão. Tá, então basicamente, tá, gente? Clapeyron, ele se atentou a esses fatos aí, né? Tá certo? Pessoal, então, ó, primeiramente aí, né, ó, vamos falar aí a respeito da quantidade de partículas de um gás, né? Ó. A quantidade de partículas de um gás, ela é medida em mols, né? Vocês lembram aí quanto que vale um mol? Um mol, 6,02 vezes 10 elevado a 23, tá certo? Então vamos dizer, um mol tem essa quantidade de partículas aí, tá? Muitos exercícios arredondam, tá, gente? Deixa 6 vezes 10 elevado a 23, né? Mas um valor aí um pouco mais exato seria esse daí, tá bom? Então tá aí, tá, gente? Clapeyron, ele relacionou a quantidade de mols, que a gente representa pela letra N, tá certo? Com as grandezas pressão, volume e temperatura, tá certo? E aí, ó, ele fez aí pra gente essa fórmula, tá, gente? A fórmula que nós conhecemos aí como equação aí de Clapeyron, tá certo?
Perceba que tem esse valor aqui, o R, né, gente? Esse R é uma constante, tá, gente? Para fazer aí transformações aí de unidades, tá? Essa constante R no sistema internacional, ela vai valer, ó, um valor bem aproximado aí, gente. Normalmente a gente coloca assim, ó, um valor aí aproximado aí de 8,3 joules por mol Kelvin, tá certo? Essa constante, tá, gente, ela é muito importante porque dependendo do exercício, se ele der essa constante aqui, vocês vão ter que trabalhar as unidades no sistema internacional. Por exemplo, tá, gente? Como eu falei aqui, essa daqui está no sistema internacional. Então, se você substituir essa constante na fórmula, tá? Se o exercício der essa constante, o que isso indica? Que você vai ter que trabalhar a temperatura em Kelvin, você vai ter que trabalhar o N aqui em mols, e a pressão e o volume vocês também vão ter que trabalhar no sistema internacional, tá certo? Então, pressão vocês vão colocar aí newtons por metro quadrado, e o volume vocês vão colocar em metro cúbico, tá certo? Tem constantes em outros sistemas, tá? Pessoal, em outros sistemas nós vamos ter ainda duas constantes aí. Uma constante que é 0,0082 atm litro mol Kelvin, tá certo? Essa unidade, pessoal, percebam, tá? Se o exercício der essa constante aqui para vocês, vocês vão ter que trabalhar pressão em atm, volume em litros, tá? O mol e o Kelvin aqui não vai ser alterado, tá bom? Mais uma outra unidade, pessoal. Olha essa unidade aqui. Pessoal, 62,3 milímetros de mercúrio, litro por mol Kelvin, tá? Então também, essa unidade aqui ultimamente não está muito utilizada, tá, gente? Normalmente os exercícios vão trabalhar para vocês ou essa daqui, que está no sistema internacional, ou essa daqui, atm litro. Essa que fica em milímetros de mercúrio, aqui a pressão, tá? Ela não é muito utilizada, mas, né, também, se aparecer, vocês já têm uma ideia aí do que é, né? Vai ter que trabalhar a pressão em milímetros de mercúrio, volume em litros, né? A temperatura, gente, sempre em Kelvin, tal. Essa fórmula aqui, ela não aceita aí outro valor aí de temperatura. Nós vamos trabalhar sempre em Kelvin, tá bom? Pessoal, um exemplo de um exercício aqui. Ó. 1 mol de água na fase líquida tem uma temperatura de 25 graus Celsius, pressão de 1 atm, mas daí ela vai ser aquecida até 100 graus Celsius. E aí, ó, considerando, olha o R que foi dado aqui, gente, 0,082 atm litro mol Kelvin. Então, ó, eu vou trabalhar nessas unidades aqui, tá certo? Densidade da água, 1 kg por litro. Tá pedindo para vocês, qual o volume na fase líquida? Pessoal, massa molar da água vale 18 gramas, não é isso? Então, ó, se a massa molar da água vale 18 gramas, então quer dizer o quê? Que 1 mol de água tem 18 gramas. Como ele falou que a densidade é 1 kg por litro, então vamos dizer, são 1.000 gramas para 1.000 ml, tá certo? Então, ou seja, se a massa molar vale 18 gramas, o volume que vai ter, ó, nessa fase líquida aí, ó,
vai ser 18 ml. Tá certo? Por quê? Porque é 1 para 1, né? 1 quilo para 1 litro. Então, para 18 gramas, que é o valor da massa molar da água, tá? 18 ml aí, tá bom? E aí a letra B, pessoal? Qual o vapor, o volume do vapor a 100 graus Celsius? Gente, ó, o que a gente pode considerar aqui? Vamos trabalhar com a equação de Clapeyron. Aqui ele falou que a pressão de 1 atm, o volume é o que ele está pedindo, número de mols vale 1, tá certo? Constante, pessoal, 0,082. Temperatura, tá falando 100 graus Celsius, né? Mas lembra que eu falei para vocês que a gente tem que trabalhar em Kelvin, não é isso? Como é que eu transformo 100 graus Celsius em Kelvin? Só somar 273, tá? Ó. Então essa temperatura aqui, ó, vale 373 Kelvin. Tomem cuidado, tá, gente? Aqui, ó, eu não preciso me preocupar, ó, por quê? Porque o ATM já está normal aqui, tá? Ó, ATM, ok. Agora aqui eu tenho que trabalhar Kelvin, tá certo? O meu volume vai sair em que unidade, gente? Olha lá, ó. Meu volume vai sair em litros, não? Então, ó, colocando aqui a temperatura, 373. Então, só fazer a multiplicação aqui, ó, nós já temos que volume de 30,6 litros, pessoal. Ou seja, tá, gente, ó, lembra que eu tinha comentado com vocês bem no início da aula, né, ó, que as partículas de vapor, de gás, não sei o que, né, elas têm... você tem uma partícula e um grande espaço vazio entre elas, né? Então, ou seja, tá, gente? Há um aumento de volume. Imagine uma partícula de água. Partícula de água, elas estão todas concentradas, são todas assim juntas, né? Quando vai passar para o vapor, elas vão se afastar. Se afastando, pessoal, tem um aumento de volume. E olha só que aumento, hein, gente? Ó, você tinha aqui 18 ml, passou para 30 litros, tá, gente? Então, ó, a letra C, ele quer saber exatamente isso. Ó. Qual é a razão entre o volume de vapor e o volume de líquido? Gente, ó, volume de vapor são 30,6 litros, né? O volume de líquido, 18 ml. Gente, ó, ml para transformar para litros, né? São né? Mililitros, né? Ó. Então, mili é a mesma coisa que 10 a menos 3. Tá certo? Então, ó, essa relação volume de vapor por volume de líquido, né? Vai dar aí aproximadamente aí 1.700. Ou seja, tá, gente? Para a gente compreender legal aí o que significa esse 1.700, tá? Que quando o líquido passa para o vapor, né? Ele é vaporizado, ele tem um aumento de volume de 1.700 vezes aí, tá? Nessas condições, tá, gente? Vamos deixar claro aí, tá? Nessas condições aqui do problema, teve um aumento de volume de 1.700 vezes, tá certo? Pessoal, continuando aí, vamos falar um pouquinho aí a respeito da umidade do ar. Tá certo? Pessoal, primeiro, tá, gente? Quando nós falamos aí, né, umidade do ar, a gente pode confundir um pouco, né, que tem moléculas de água em suspensão aí e tal, né?
Mas, gente, umidade do ar, tal, o vapor, ele é transparente, certo? Quando nós falamos água em suspensão, por exemplo, tá, gente? Se vocês forem lá tomar um banho quente, você vai ver aquela fumaça lá no chuveiro, né? No ambiente, lá no banheiro, tá? Essa fumaça, tá, gente? São gotículas de água em suspensão aí, tá? No caso, tá, gente? Uma neblina também funciona da mesma maneira. Agora, a umidade do ar, tá, gente? É o vapor que está no ar. Então, vamos dizer, você faz aí uma relação, tá? Entre a pressão desse vapor com a pressão de saturação, tá ok? E aí você vai ter essa umidade do ar, tá certo? Então, ó, umidade do ar é uma relação entre a pressão do vapor, tá certo? E a pressão de saturação desse vapor de água aí, tá ok? Gente, ó, isso daqui é adimensional, ou seja, tá, gente? Quando você calcula, você não coloca unidades, tá certo? E não sei se vocês já viram, né? Mas quando vão falar a respeito de umidade do ar, eles vão falar uma porcentagem. A umidade do ar hoje está em torno de 50%, tá certo? Então, ó, para fazer essa conversão aí para porcentagem, só fazer vezes aí 100%, tá, gente? Vocês vão ter aí uma conversão dessa unidade adimensional aí em termos de porcentagem aí, tá certo? O, o nossa passar um exemplo aqui para vocês, tá, gente? De como a gente trabalharia aí com essa umidade do ar, tá? Então, ó, vamos supor que em uma sala a 20 graus Celsius, tá? A gente tem aí uma pressão do vapor aí 12,25 milímetros de mercúrio, tá certo? E a pressão de saturação nessas condições aí, né, ó, 17,5 milímetros de mercúrio. E aí fala assim, né, ó, qual é a umidade, tá, gente? A gente coloca a umidade, essa letra H, tá ok? Então, qual que é a umidade relativa do ar nesse ambiente aí, nesse local, tá? Então, gente, o que nós temos que fazer? Dividir a pressão do vapor, né, ó, do vapor de água, dividido pela pressão de saturação. Essa pressão de saturação, tá, gente, ela se altera, tá, gente? Isso daí vai depender da temperatura que está o ambiente, enfim, tá bom? Então, ó, pressão do vapor 12,25. A pressão de saturação 17,5, tá? Então, eu fazendo vezes 100%, nós vamos ter aqui, ó, vai dar 0,7 nessa divisão aqui, vezes 100%, eu vou ter uma umidade de 70%. Pessoal, só para a gente entender um pouquinho melhor aí, né, falando aí a respeito de umidade, quando nós estamos falando uma umidade de 70%, nós estamos falando assim, bastante umidade, gente, tá? Quando você está num ambiente com muita umidade, tá, gente? Primeiro, você vai sentir aí um pouco de falta de ar, tá? Você vê que muitas vezes num diário, né, de umas informações a respeito de meteorologia, né? O pessoal falam que a temperatura no dia está a 20 graus, mas a sensação térmica de 25, enfim, tá? Tem algumas coisas que influenciam assim na sensação térmica. E uma das coisas é exatamente a umidade do ar. Então vamos dizer, quando você tem uma umidade elevada, tá? Devido a uma dificuldade de respiração,
você vai sentir a temperatura maior, tá certo? Então, vamos dizer, a umidade vai fazer com que você transpire menos, e isso daí faz com que você não tenha muita perda de calor para o ambiente. Então, isso daí vai fazer com que você sinta uma temperatura mais elevada, tá certo? Essa umidade de 70%, tá, gente? É um ambiente assim com bastante umidade, tá certo? Pessoal, vamos propor aqui uma outra situação. E se a temperatura reduzir para 10 graus Celsius, com a pressão de saturação, lembra que eu falei, tá, gente, que ela está relacionada com a temperatura, tá? Então a temperatura diminuiu, essa pressão de saturação também vai diminuir, tá? 8,94 milímetros de mercúrio. Gente, ó, o que acontece, tá? Nós estamos falando do mesmo ambiente, tá? A mesma sala teve essa redução aí de temperatura aí para 10 graus Celsius. Pessoal, se a gente está falando do mesmo ambiente, então o volume, né, o volume da sala, no caso, ele vai permanecer o mesmo. Então o que vai acontecer? Nós vamos ter aí uma nova pressão aqui do ambiente, tá certo? A pressão que tinha antes era de 12,25, tá? Temperatura, pessoal, a temperatura do ambiente agora, lembra que eu falei para vocês que eu tenho que transformar para Kelvin, tá, gente? Então, ó, essa temperatura aqui em Kelvin, mais 273, né? Ó, então seriam 283 Kelvin, tá? 283 Kelvin. Aqui, né? A nova temperatura que tinha antes, no caso, né, era 20 graus Celsius. Então 20 mais 273, ó, 293. Tá certo? Então, ó, nós vamos ter essa nova situação. Eu vou achar a pressão do vapor a 283 Kelvin, sabendo que a 293 a pressão do vapor era de 12,25, tá? Pessoal, para quem não reconheceu aqui essa fórmula, tá, gente? Eu estou utilizando aquela lei geral dos gases lá, tá certo? Só que daí o que acontece, né? Ó, como eu falei para vocês, o volume da sala permanece o mesmo, tá certo? Então eu estou trabalhando só com pressão e temperatura, ok? Então continuando aí, gente, ó. Resolvendo aqui essa conta, eu vou achar que a pressão do vapor a 10 graus Celsius vai ser de 11,83 milímetros de mercúrio, tá? Pessoal, ele quer saber a umidade relativa do ar, tá? O que é a umidade relativa do ar, gente? Não é, ó, pressão do vapor dividido pela pressão de saturação, ó. O que vai acontecer aqui, ó? Olha a pressão do vapor, olha a pressão de saturação. Tá, ó. Gente, ó, isso daqui vai dar mais, essa divisão aqui vai dar mais do que 1. Então, ou seja, uma umidade maior do que 100%, certo? Então, não tem como acontecer isso, tá, gente? Então, quando isso acontece, nós vamos falar que a umidade está em 100%, a umidade do ar está em 100%, ó, e como passou aí da pressão de saturação, esse vapor de água ele vai condensar, tá certo? Então uma parte desse vapor ele vai ficar condensando aí nas coisas, tá? As coisas vão ficar suando, vamos dizer assim, né? Ó, tá certo? Então esse vapor ele não vai conseguir se manter na fase gasosa por inteiro, tá? Uma parte dele vai acabar condensando. Certo, galera? Tudo bem? Pessoal,
Por hoje é só, tá certo? Bons estudos para vocês. Espero que tenha tirado algumas dúvidas aí de vocês a respeito desse tema, tá? Um abração para vocês. Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.